Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 13 de agosto de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje nós estamos no sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Quem quiser ser discípulo de Jesus deve espelhar-se na simplicidade e na confiança das crianças, deixando de lado a soberba, a arrogância, para se revestir da pureza de coração. Este é o grande ensinamento do Evangelho que meditaremos hoje. Vamos juntos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O Evangelho que somos convidados a meditar hoje é de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 13 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, este pequeno texto evangélico de poucos versículos traz para nós um ensinamento, sobretudo na questão do preconceito. Porque no fundo o que está aqui era o preconceito dos discípulos em relação às crianças, que naquela época eram tidas como um nada. Não tinha valor, não tinha significado. Bom, voltemos no início do texto. Era comum as pessoas levarem as crianças para que os rabinos abençoassem. Então aqui não tem nada de extraordinário o fato das pessoas estarem levando as crianças até Jesus, né? E assim as pessoas fizeram, levavam a Jesus para que ele também pudesse abençoar as crianças. Segundo ponto, na terça-feira nós meditamos um texto onde Jesus, discutindo com os discípulos, porque eles perguntam quem é maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e ensina que o maior é quem se faz pequeno. Esse texto é um pouquinho diferente. Lá o foco era esse. A criança era um exemplo de que o maior é o pequeno, é aquele que se coloca a serviço de todos e que se abandona, de certo modo, em Deus. Claro, o tema daqui acaba chegando nisso, quando Jesus, acolhendo as crianças, vai dizer que das crianças é o reino dos céus, ou seja, de quem se faz simples, pequeno e dependente do Pai do céu. Jesus, então, fala dessa realidade para que seja possível compreender, né, o reino dos céus com um coração humilde, com um coração simples. Agora, no Evangelho de hoje, encontramos os discípulos, como eu disse, com um certo preconceito.
eles estavam dificultando, né, para que as crianças pudessem aproximar de Jesus. E fazem isso porque não compreenderam a missão de Jesus. Bom, primeiro era, claro, se até os rabinos recebiam e abençoavam as crianças, por que Jesus não poderia receber? Mas eles não compreenderam a missão de Jesus porque imaginavam que essas crianças estivessem atrapalhando Jesus fazer coisas mais importantes. Tem muita gente querendo ouvir Jesus, tem muita gente esperando milagres de Jesus. Jesus tem que ir daqui para ali, de lá para cá. E essas crianças vêm para estorvar, para atrapalhar. E eles não entenderam, então, que no gesto da acolhida e da bênção das crianças, Jesus acolhe a humanidade, Jesus abençoa a humanidade, Jesus convida a humanidade à simplicidade, ao abandono em Deus. Aqueles que não têm valor são acolhidos por Jesus, respeitados, abençoados. Então, como os discípulos não achavam que as crianças fossem importantes, que atrapalharia o trabalho de Jesus, a missão de Jesus, eles não entenderam a própria missão do Mestre. Agora precisamos trazer isso também para os nossos dias, né? Tem gente que acha que criança só atrapalha, inclusive na igreja. Quantas pessoas têm dificuldade de acolher a criança como criança na igreja? Já tivemos, infelizmente, experiências terríveis no passado. Claro que os pais têm que saber cuidar, têm que saber educar, têm que estar atentos a certas coisas. Outro dia vi um vídeo na internet que a criança foi lá e derrubou as coisas do altar, tudo. Isso aí já não é ser criança, é passar dos limites, falta limite de fato pelos pais, né? Mas elas têm que ser acolhidas, têm que ser entendidas ali no espaço da igreja, para que cresçam sentindo que ali é um espaço de acolhida, de alegria, de verdadeiro encontro. Agora, também precisamos pensar a partir desse texto de hoje. Muitas pessoas, não só crianças, mas pessoas simples, podem ser excluídas da presença e da bênção de Jesus. E voltando para o tema da criança também, quantas crianças na rua, quantas crianças na televisão, no celular, os pais usam hoje o celular mais do que a televisão para distrair as crianças, mas nunca levam as crianças até Jesus. É missão dos pais ensinarem as crianças a rezar, ensinarem sobre Deus, sobre a palavra de Deus. É missão dos pais, dos avós, dos cuidadores, ajudá-las a fazer crescer esta fé. Então, levar as crianças a Jesus para serem abençoadas é também a gente facilitar para que nossas crianças tenham um ensinamento, uma guia espiritual para crescerem na fé. Daí também a importância de pensarmos na catequese. Tão sofrida a realidade da catequese em nossas paróquias,
Poucas pessoas se dedicam, cansam porque tem muito o que fazer, pouca preparação. São tantas coisas que ainda precisamos fazer crescer na experiência catequética. E além disso, as crianças que chegam para a catequese, mas os pais ainda não levaram essas crianças até Jesus. E elas não sabem de Jesus, não sabem da fé, não sabem dos primeiros passos da oração e etc. Jesus repreendeu os discípulos porque, ao invés de levar as crianças para a bênção, eles se tornaram um estorvo, dificultaram, levantaram muros, ao invés de construir pontes. A pergunta que cabe a nós também, em relação às crianças, aos pequeninos, as pessoas simples, nós levantamos pontes ou muros? Nós dificultamos a sua aproximação de Jesus ou não? Jesus nos convida a ser discípulos como crianças, ou seja, na simplicidade, na confiança e no abandono, deixando a soberba e a arrogância. Agora, nossa segunda parte da academia espiritual, vamos trazer essa palavra que meditamos e rezar. São 3 passos da academia espiritual: alongamento, aquecimento e treinamento. No alongamento, eu convido você a se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo Paráclito, pedir a sua luz e os seus dons. No segundo passo, o aquecimento, retomamos essa palavra, Mateus 19, versículos de 13 a 15. Jesus faz um apelo: deixai as crianças e não as proibais. Precisamos levar as crianças para Jesus. Precisamos acolher as crianças, mas precisamos alargar isso, ou seja, fazer com que as pessoas, os simples, possam encontrar Jesus e fazer do nosso coração um coração simples para ir até Jesus. A condição que Jesus diz, delas é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças em que sentido? Porque a criança é dependente. Ela confia nos pais, nos cuidadores. Ela se abandona. É a nossa atitude para com Deus. Confiança, abandono, dependência. Ele é o tudo. Mas advertência. Os discípulos, porém, as repreendiam. Nós já falamos disso. O que nós temos feito para dificultar às crianças e aos simples aproximação de Jesus. Terceiro passo, o treinamento. Vamos fazer uma breve oração. Pedimos ao Senhor neste dia que nos encha de fé. Enchendo nosso coração de fé, podemos ser instrumentos, pontes, para que as pessoas se aproximem do mistério da vida e da salvação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos servir a vós e facilitar para que todas as pessoas se aproximem de Jesus. Arranca, liberta do nosso coração toda arrogância, toda soberba, toda dificuldade, toda realidade, Senhor, onde atrapalhamos que as pessoas cheguem até vós.
Ilumina-nos, Senhor, com Teu Espírito, para que de fato sejamos instrumentos Teu. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.